Gente, vamos começar. Camila, Vamos. boa noite. Pessoal, Boa. então essa é a Camila, vai falar com a gente hoje sobre nutrição. A Camila, ela foi nossa aluna no Colégio Singular de São Bernardo, 2008 ou 2009? Eu finalizei em 2008, eu acho. 2008, né? É. Tá certo, é a classe da Tícia e tal, Isso. né? Então, eram juntos a Tícia, a Camila, que veio falar com a gente de gastronomia, a Tícia veio falar de Sim. moda, agora a Camila. Então, São Bernardo tá povoando aqui, muito legal. Tivemos uma galera que se formou lá em 93, também vieram bastante falar aqui, Que né? legal, hein? Então, tá bom. Cá, conta pra gente. Primeiro, o que te levou a querer nutrição? Ou você já sabia direto que você queria nutrição? Enzo, é uma pergunta que eu vou te responder de cara, assim que não. Na verdade, no colégio, nutrição, na nossa época, não se falava muito de nutrição como uma profissão, né? A gente, Uhum. quando era área da saúde, a gente via muito as pessoas falando da medicina, da fisioterapia, da odontologia, mas a nutrição não era uma área tão conhecida e nem passava pela minha cabeça. E quando a gente, né, terceiro ano, eu não sabia muito o que eu queria ainda no terceiro ano do colégio. E todo mundo já tinha, né, uma ideia. Uhum. E né, os 3 anos do singular, quando eu era mais nova, eu era atleta de ginástica olímpica, né? E quando eu Ai, fui que pro legal. singular, eu comecei a fazer parte, né, da equipe que competia nos jogos escolares. E eu fiquei muito próxima da Valéria, que dava aula no singular de São Bernardo. Então, no último ano, era o meu último ano que eu podia competir também, então era uma despedida, mas eu comecei a ajudá-la nos treinamentos com as crianças menores. E Uhum. aí eu adorava fazer aquilo. Então, à tarde, às vezes depois da aula, eu ia lá treinar e depois eu acabava ficando para ajudá-la e assim por diante. E aí, quando foi no meio do ano, eu falei, putz, vou fazer educação física. Acho que é realmente isso que eu quero. Eu quero, né, seguir. Todo mundo, acho que todo mundo tem esse lado atleta. Fala, putz, eu quero ser preparadora física ou técnica de X modalidade. E aí Hum. eu falei, mãe, vou fazer educação física. Meu pai quase infartou, minha mãe também. Exato. Sabe que na live de ontem foi sobre educação física, foi a mesma história. Quando fala que vai fazer educação física é um trauma, né? Mas por Exatamente. Mas favor, continua. É. os únicos apoios, assim, inicialmente que eu tive foi da Valéria, do Niltinho, né? Claro. A Mônica, na verdade. E aí eu falei, meu, vou fazer isso. Tanto que eu só prestei um vestibular. Eu prestei a Hum. FUVEST, aí eu passei na primeira fase, só que eu não passei na segunda. Aí eu acabei, né, conversando com algumas pessoas que faziam FEFISA na época. E Hum. acabei decidindo entre a Fefisa e a Metodista, porque eram perto da minha casa, eu moro aqui em São Bernardo, né? Comecei a faculdade de Educação Física. Meu pai não aceitava de jeito nenhum. E aí eu falei, vou mesmo assim. Minha mãe ainda começou a me apoiar e, né, passou os 6 meses de faculdade, um ano. Aí eu falei, vou procurar estágio. Fui procurar Hum. estágio e aí eu voltei para o singular um dia para Hum. visitar a Valéria. E aí o Niltinho me convidou para estagiar lá. E aí, coincidentemente, depois a Valéria acabou se machucando. E aí eu fui ficando. Aí não eram mais 6 meses de estágio, eram Hum. 8, depois durou um ano e eu acabei trabalhando no singular como técnica de ginástica por um bom tempo. Só que Hum. quando chegou já no final, assim, sexto semestre da educação física, as disciplinas que eu menos gostava eram Hum. realmente as práticas, então, de academia. E eu gostava muito das áreas de biológicos em geral, como, sei lá, anatomia, fisiologia, eu gostava mais dessa parte mesmo. E aí eu falei, meu, mas ainda educação física, eu gosto muito de trabalhar no singular, me encontrava muito, mas a faculdade não me preenchia completamente. E É. como falar isso para os pais, né? Depois de 3 anos de faculdade, e aí você fala, e agora? Não é isso que eu quero. Então foi bem É. difícil. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas sobre outros cursos da área da saúde, Hum. inclusive com alguns professores da educação física. Aí eu fui, né, procurar um pouco mais da fisioterapia, fui querer entender um pouco mais da medicina, até na época, da nutrição. Então eu fui procurar faculdade, fui entender o que cada uma fazia.
Coisas que eu não tinha feito lá no colégio. Ah, E aí eu falei, mãe, acho que eu quero fazer nutrição. Aí é, vou largar a educação física. Aí ela falou, Camila, mas falta um ano para você acabar. Eu já estava começando é né, verdade. a engatar o TCC, até meu orientador, ele falava, Camila, mas agora, né, o projeto já está no comitê de ética, enfim. Acabei terminando a educação física, mas logo que eu terminei, eu já prestei vestibular para nutrição, porque foi bem no final do ano. Aí eu Aham, procurei algumas universidades, não prestei as públicas, porque aí eu teria que voltar para o cursinho. E a gente tem um não. medo muito grande, né, Enzo, da idade. A gente fala, agora eu já tenho 23 anos, vou começar uma faculdade nova e etc. Então, eu acabei procurando as particulares por conta Hum, disso, também por ser uma facilidade, mas prestei vestibular em todas elas. hum. E aí você entrou na Então, aí eu entrei na São Camilo, eu São Camilo. prestei É. Mackenzie, prestei Medicina ABC e prestei São Camilo. Aí também, aí eu tinha passado nas três, né? Aí eu falei, meu Deus, mas e agora? Aí eu acabei optando pela São Camilo, tinha conversado, aí a gente já fica um pouco mais íntima, né, de algumas pessoas que estão na área, querendo, e a gente quer buscar outras informações. E aí Uhum. a São Camilo foi a que mais me brilhou os olhos naquele momento, por tudo que estavam me falando ou já tinham falado. Aliás, viu, pessoal, para quem tem interesse em São Camilo, é uma das faculdades mais tradicionais e antigas, né, de nutrição. É, fica lá na Sim, rua, na sim. Avenida Nazaré, né? Na Nazaré, lá no Isso, Ipiranga. isso, Exato. Até isso. mais próximo, né? Porque o Ipiranga é um São Paulo próximo nosso. Bom, aí vamos falar um pouquinho. Aliás, deixa eu só falar um pessoal. O pessoal, vamos fazer o seguinte: se vocês quiserem já indo fazer pergunta, vocês podem fazer. Eu anoto aqui e eu faço para a Camila. E eu vou fazendo o seguinte: eu vou pondo as perguntas numa ordem à medida que o nosso papo vai avançando. Cá, Sim. me conta uma coisa. E aí você entrou na faculdade. Antes disso, teu pai tudo bem, ele não infartou porque você quis fazer nutrição, Não, não. Aí ele ficou não mais. impactou, e na verdade, né, acho que nesse meio tempo, ele foi um determinante, assim, Enzo. Eu acho que as experiências pessoais, elas contribuem É, muito para a gente decidir a nossa carreira, né? Eu gostava da educação física, não é que eu acho uhum, que eu não gostava, eu era muito feliz trabalhando e etc. Mas meu pai, nessa época, no meu último ano de faculdade, ele ficou muito doente, ele teve uma insuficiência renal. E aí o primeiro médico falou pra gente assim, olha, ele vai direto para hemodiálise. E aí minha mãe na época não aceitou muito, meu pai também não. E aí a gente foi buscar outras opiniões e outros médicos, né? E aí ele acabou encontrando médico, uma equipe da Unifesp, que é do Hospital do Rim. E aí ele começou a fazer tratamento. Na época, Enzo, ele conseguiu, né? Era uma equipe multidisciplinar, e aí eu ia nas consultas com a minha mãe, com ele, e eu fui casualmente em uma das consultas como nutricionista renal. E aí eu falei, nossa, que demais. Porque os médicos falavam assim para ele: olha, seu Francisco, tudo que vai determinar o tempo da sua entrada ou não na hemodiálise é a sua alimentação. Então, na hum, época, ele conseguiu, né, tardiar pelo menos 3 anos só com alimentação, acompanhamento nutricional, e eu achava incrível aquilo. Então, esse também foi um dos gatilhos pelo qual a nutrição começou a me encantar, né? De olhar, nossa, a gente tem os médicos, eles são super importantes, mas a gente tem um tratamento coadjuvante. importantíssimo. E conta para mim, aí você fez uma faculdade de nutrição. O que você mais gostou da São Camilo, aliás, é uma faculdade que tem muita simpatia, né? Sim. E o que você mais gostou de lá? O que você gostou do curso da nutrição? Aliás, uma pergunta que todo mundo está querendo fazer. Tem matemática? Tem muita matemática, Enzo. Sabia. Tem muito cálculo. E eu nunca fui muito fã da matemática, né? Sempre tive minhas dificuldades com a matemática, mas eu acho que ela me segue. Hum, Agora no doutorado eu tenho aula de estatística, né? tá, E não aí tem eu falo, jeito, né? não tem jeito. Acho que tudo É. tem matemática, mas tem matemática, tem muita matemática, na verdade.
Tá Então, bom, ó, e tá vendo, gente? Lamento muito, tá? não tem jeito. Mas eu acho, às vezes, o que eu sempre falo para os nossos alunos, às vezes você vai assim para uma faculdade com medo de matemática. Bobagem, bobagem. Porque, veja, vocês sobreviveram ao singular. Quem sobrevive ao singular, o resto é fácil, viu, gente? Então vamos lá. Você não pode. Não vou fazer uma carreira porque tem matemática, tem física, tem. Bobagem, isso. Você se vira. Tá? Isso daí não pode ser um limitante para todo mundo. Exatamente. Certo? Eu concordo plenamente. E a São Camilo, então você fez São Camilo, tem matemática e tal, e a gente estava falando assim, da faculdade em si, do curso em si, Tá. tá? Então, por favor, continua. Quando eu entrei na São Camilo, é um choque de realidade, né? Enzo? No sentido de, nossa, eu estou aqui, já fiz uma graduação. Então, tudo era muito novo pela segunda vez. E, ao Uhum. mesmo tempo, as pessoas estão entrando ali com 17, 18 anos, né? Então, a gente acaba entrando com uma outra cabeça e etc, né? Claro. Existe uma diferença. Mas acho que o que mais me encantou na São Camilo, né? E aí eu vou falar por uma ordem cronológica, inicialmente foi a grade curricular, né? Do Uhum. curso em si. Então, o que era um pouco diferente da minha primeira universidade. Então, as disciplinas, né? E eu tive a oportunidade. Quando eu passei no vestibular, como eu tinha uma graduação anterior, eles me perguntaram, Camila, você quer eliminar algumas matérias? E eu acabei optando por não eliminar, em fazer tudo de novo. E realmente, né, as disciplinas, os professores são muito bons, né? Eu Uhum. aprendi muito ali naquele começo, anatomia, que eu já tinha tido, mas de uma outra forma. Então, eles têm, né? Eu falo que é uma faculdade diferenciada, inclusive nos seus docentes, né? Na sua grade curricular. Mas, para mim, o mais diferente da São Camilo, e que eu acho que me tornou a profissional que eu sou hoje, é o último ano de graduação da nutrição, Enzo. Na São Camilo, era o grande diferencial quando eu tinha comparado com as outras universidades. É um ano onde a gente só tem estágio. Então, Estágio, né? isso. O ano inteiro a gente tem que passar pelos estágios e os estágios são obrigatórios. Então, não tem como você se formar se você não passar pelos estágios. E não é o aluno que corre atrás do estágio, né? A gente tem, né, um direcionamento da própria universidade, do próprio centro universitário. Então, a gente vai para lugares incríveis. Então, eu tive estágios maravilhosos e um Dá um deles. exemplo pra gente. Então, Fala para mim dos exemplos. o primeiro estágio que eu fiz foi de alimentação coletiva, que é um estágio obrigatório, e foi na Google. Então foi incrível, assim, Que né? legal! Foi um estágio. Eu não gosto muito dessa área de alimentação coletiva, não é muito minha praia, Ah, mas o estágio foi maravilhoso. E a gente conhecer, né, o mundo Google. Então a gente teve essa oportunidade, a gente tem um estágio que lá, legal! tem esse estágio. Aí o meu segundo estágio foi nutrição esportiva e foi com uma nutricionista bem conhecida aqui no ABC. Então eu tive a oportunidade de ir com ela numa entrevista, por exemplo, na Gazeta. Então conhecer esse outro lado também. O meu terceiro estágio foi num hospital bastante grande. E Hum. aí é um outro mundo, né? Foi no Instituto de Gastroenterologia de São Paulo. E também a nutricionista que acabou me supervisionando era incrível. Então, eu Uhum. aprendi muito. Eu fiquei muito na parte de UTI, né? De MTN, na verdade, que é aquela alimentação, vou falar de uma forma simplificada, interal e parenteral. Então, eu consegui acompanhar junto com os nutrólogos, etc. E aí, o meu terceiro estágio foi o que eu mais me apaixonei, que foi na saúde pública e no ambulatório que eu atendo hoje, que é da cardiologia, é um ambulatório do SUS, da Unifesp, e a gente atende pacientes principalmente ali do SUS, mas encaminhados pelo Hospital São Paulo. E desses estágios, qual que você, bom, você gostou, porque assim, você falou, parece que eu anotei 4 estágios aqui, né? Isso, são 4 É, estágios. 4 estágios. E qual área, depois quando você se formou, assim, depois que você se formou, eu estava lendo o teu currículo, aliás, o teu currículo é extenso, eu fiquei encantado, pelo que eu entendi, você não parou de estudar depois que você se formou, né? Eu nunca vi um Não, currículo desse tamanho, eu não sei quantos metros tinha isso aí. Então me conta uma coisa, depois que você fez nutrição, e pelo que eu vi, você se encontrou, porque pela quantidade
de cursos que você fez depois, você realmente ama essa tua profissão. E me conta uma coisa, depois você já saiu da faculdade, foi direto trabalhar ou você continuou fazendo pós-graduação? Pós-graduação que você fez depois, né? Isso, foi. É muito engraçado isso, porque todo mundo me pergunta, né? Esse caminho, né? Porque a Hum. graduação, ela é muito importante, mas acho que depois da graduação a gente também tem, acho que um caminho a seguir, né? Não dá hoje para parar só na graduação, né? Até porque a Uhum. gente sabe o quanto é extenso, né? O universo da saúde, então não dá para a gente só se limitar na área, independente da área que for. E quando eu estava para me formar, no último ano, eu decidi, que era esse ano de estágio, eu decidi pedir as contas do singular. E aí foi Uhum. bem difícil, porque eu tive que falar pro Niltinho, olha, Niltinho, agora acho que é um outro caminho, porque eu queria realmente me dedicar à faculdade. Então, eu tinha estágios, né? Esse estágio da Unifesp era de manhã e à tarde, então não dava para eu trabalhar. E aí meus pais super concordaram, porque eles viam que eu realmente queria a área da nutrição. Aí Hum. quando foi, né? Aí a gente se forma e fica aquele vácuo na sua cabeça, né? Você fala, meu Deus. E eu tinha muito esse medo, porque eu já tinha passado por Uhum. isso na primeira universidade. Quando eu estava para me formar, assim, eu comecei a procurar pós-graduação. Então, só que aí eu já tinha uma noção muito do que eu queria, assim. Eu não queria nada da Uhum. área esportiva. Eu queria realmente alguma Tá. coisa da área clínica. E nesse meio do caminho, o que me encantava era doenças crônicas. Então, diabetes, obesidade, hipertensão e tal. E aí eu acabei encontrando uma pós de nutrição e doenças crônicas no Albert Einstein. Aí eu lembro que É eu ainda verdade. nem tinha me formado ainda na nutrição. Aí eu Hum. prestei uma prova, né? Que na verdade é uma entrevista. Aí eu passei e eles me aceitaram para começar em setembro. Só que eu ia me formar só em dezembro, porque eu tinha uma outra graduação. Então eu consegui começar após ainda para finalizar a minha graduação. Então isso também me ajudou um pouco a ganhar um pouco de tempo. E aí Tá. depois eu fiquei, né? Aí me formei realmente, aí eu tinha só a pós. E logo depois, né? Aí entrou férias, janeiro, fevereiro. Não sabia muito o que eu ia fazer ainda da minha vida. E nesse meio tempo, um dos meus trabalhos de estágio, eu tinha um orientador que falou, Camila, vamos fazer esse trabalho de estágio aqui alguma coisa que seja interessante para a gente publicar em alguma revista da área científica. E era um Ai, que mundo aí legal. que eu nunca tinha conhecido. E eu falei, mas na graduação a gente não tem muito isso na universidade privada, né? Isso é um diferencial realmente. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar, né? Aí a gente começou, aí eu comecei a estudar outras coisas. E aí eu comecei a gostar muito dessa área da pesquisa também. Aí acabou que esse artigo foi publicado numa revista internacional e etc. E quem nos orientou foi o meu orientador hoje de doutorado. A gente encaminhou para ele, aí eu lembro até hoje que ele falou assim: mas vocês vão mandar para uma revista brasileira, vão mandar para uma internacional. A gente, não, imagina, nunca vai ser aceito, né? E tudo começou de um trabalho de estágio. E hoje ele está publicado numa revista bem famosa da nutrição, que é internacional. E aí eu comecei a gostar dessa área de pesquisa também. E por conta desse intermédio com esse meu orientador, né, eu falei assim, eu acho que eu também quero a área da pesquisa. Aí fui fazer uma Ah. entrevista com ele, aí eu fiquei um ano na Unifesp de probatório, né, de estágio probatório, acompanhando a Uhum. reunião científica e etc. E aí, nesse tempo, eu também comecei a trabalhar. Porque, né, quando a gente já tem uma independência financeira, depois é mais Claro, difícil. tá certo. E aí, bom, aí você pós e depois você continuou, pelo que eu entendi. O que Isso, você aí está eu fazendo terminei. agora? Agora eu faço doutorado, Enzo. Aí eu acabei minha pós Nessa mesma área? Fala um nessa pouquinho mesma do seu área. doutorado. Bom, então quer dizer que você nunca parou de estudar. Não, Nunca. Você nunca não, parou de estudar. Parabéns. E você não. está fazendo doutorado aonde?
Eu faço doutorado lá na Unifesp mesmo, mas não é na cardiologia, é em um outro departamento, que foi esse orientador, né, que me ajudou muito, principalmente no início. E ele faz parte do departamento de psicobiologia da Unifesp. E hoje, biologia. Psicobiologia. Nossa, a gente tem muito que conversar então, hein? Nossa, e você está em que fase do teu doutorado? Então, eu estou matriculada desde o ano passado, Enzo, desde novembro. Uhum. Aí, esse ano eu estou fazendo as disciplinas do doutorado. Eu ia começar a coletar agora em agosto, né? Mas nessa situação, a gente ainda não, provavelmente não vai voltar, só ano que vem, talvez eu consiga começar a coletar. E aí, enquanto não dá para coletar, eu vou fazendo as disciplinas, porque tem os créditos para eu cumprir também. Aham. Muito bem. Aqui tem uma pergunta da Vitória, mas eu vou fazer a pergunta da Vitória daqui a pouco, quando a gente for falar de áreas da nutrição. A Tá, Ingrid perguntou assim: a Albert Einstein tem graduação em nutrição ou é só pós? só pós. Por Só enquanto, pós. só pós. Eu acho que Ah, na graduação eles têm medicina e enfermagem só, Enzo. medicina e enfermagem. Agora me conta uma coisa. Na sua opinião, apesar que eu já até imagino qual que vai ser a tua resposta, Uhum. qual faculdades de nutrição que você indica? A São Camilo, com certeza, São Enzo. Camilo. Assim, com certeza. Na verdade, eu vou dividir, né, entre as públicas e as particulares. Eu tive a oportunidade de conviver, né, e de fazer estágio. Até por conta dessa pós, eu cheguei a fazer, e há um oferecimento da pós, de você fazer um estágio no Hospital das Clínicas na parte de endocrinologia, numa liga de Aham. diabetes. E a gente tinha, e é um estágio onde os próprios universitários da USP, na grande maioria, fazem, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver com alguns alunos que são formados e que estavam na graduação na USP. E hoje, eu acho que depende muito do que você quer para seguir, né? Eu vou falar um pouquinho em relação à USP. Eu acho que eles têm um contexto de saúde pública, né, de atendimento ao SUS, vamos por saúde pública, muito Uhum. forte. Hoje, assim, de epidemiologia, essa parte de consumo alimentar, né, eu acho que é muito forte. Mas até em relação ao atendimento clínico, né, a parte profissional, eu acho que até o momento, né, posso estar enganada, mas talvez tenha um viés da minha opinião também, a São Camilo é um grande diferencial, na parte prática principalmente, né? Os professores têm muita vivência prática, além de mestrado, doutorado, mas a gente tem essa vivência prática que às vezes falta em outras universidades, né? Os exemplos são esse um ano de De estágio. estágio. Então, realmente hoje a USP, o Unicamp é muito forte em nutrição, a própria Unifesp, e aí acho que é integral a Unifesp, mas de particular, assim, a São Camilo hoje, realmente acho que ela é diferente. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco das áreas de atuação do nutricionista. Então, o nutricionista, ele pode, primeiro, evidentemente e obviamente, em hospital, é um Sim. campo de atuação. Também em clínicas, também em como que você falou, que alimentação coletiva, você deu exemplo no Google, mas eu acredito, por exemplo, no refeitório da Volkswagen, o refeitório da GM, também deve ter nutricionista. Agora, e a parte clínica também, né? A parte de consultório. Então, eu esqueci de alguma? A gente ainda tem áreas, né, que talvez não sejam tão mencionadas, mas tem marketing, nutrição, Enzo, que também é uma área que Peraí, tem deixa eu anotar. Como é que é isso? marketing Marketing. marketing e nutrição, né? A gente também tem essa sub-área aí que está crescendo muito. A gente tem, né, dentro dessas grandes áreas, acho que sub-áreas que vão se ramificando, né? Então, nutrição e indústria, hoje a gente tem um elo muito, muito forte, né? E aí tem um pouco, não tem nada a ver com tecnologia dos alimentos, mas a gente tem muitas nutricionistas na indústria, diversas, na verdade. Acho que essa proximidade tem acontecido principalmente nos últimos anos. E a indústria tem valorizado essa profissão, viu Uhum. quanto é necessário.
Dentro da alimentação coletiva, eu tenho inúmeras opções também. Então, eu posso trabalhar dentro de um clube. Então, por exemplo, vamos pensar ali o Sesc. Eu posso trabalhar, né, dentro da Volkswagen, Google. E dentro dessa área, né, eu ainda tenho a área de UAN, que é unidade de alimentação. Então, mais na parte prática, né? Então, medir temperatura do alimento, mais na parte de segurança alimentar. Então, a gente ainda tem essas áreas de UAN. E deixa eu ver se eu estou... Nutrição esportiva é uma sub-área também. Essa que eu queria comentar, porque o Igor acabou de entrar aqui, o Igor é atleta, eu tenho que aproveitar. Então, e qual outra sub-área? Nutrição esportiva? O que Continua. mais que a gente tem? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma. Acho que essas, as mais... De todas consultoria. essas, Oi? dessas todas que você falou aqui, marketing em nutrição. Me dá um exemplo disso aqui, porque essa eu confesso que eu não conheço. Hoje, na verdade, a gente tem o que acontece, né? Até por um crescimento, né, substancial das redes sociais, a gente tem essa questão, por exemplo, do marketing, até envolve um pouco da indústria, se a gente for pensar, né? Então, vamos pensar ali, né? Como que eu posso te falar? Um alimento, né? Então, vamos pensar ali, a propaganda de um alimento. Eu tenho uma equipe de marketing, né? Muitas vezes são nutricionistas especializados em marketing, mas a gente tem toda uma abordagem, até porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado com as propagandas, né, quando eu relaciono com alimentação também, Enzo. Então, é uma área que tem crescido, até por conta até das redes sociais. Então, a gente tem essa sub-área de marketing e nutrição. Então, eu vou te dar um exemplo. Na minha época da graduação, a gente tinha os estágios de marketing, mas eles eram optativos. Você escolhia se você queria ir para a área de nutrição esportiva ou se você queria ir para a área de marketing. E aí, por exemplo, um dos estágios era no IDEC, né? No Instituto que a gente de rotulagem. Então, a gente tem toda essa parte também que é bem importante e que envolve marketing como um todo. E quem foi aqui? A Vitória fez uma pergunta sobre nutrição esportiva. É um ramo que está crescendo, nutrição esportiva? Muito, Enzo, muito. Na verdade, hoje, a gente tem, né? Vamos pensar aqui no Brasil. O número de praticantes de atividade física ainda é baixo, mas a gente tem aumentado. O número de academias hoje no Brasil é bastante significativo. Então, nem só... Se eu te falar que nutrição esportiva, atleta mesmo, é muito restrito. É um nicho muito pequeno. É um nicho hoje maior de praticantes de atividade física. Mas atleta mesmo é um nicho menor. Aliás, eu depois de... Quando foi? Faz 10 anos que eu virei corredor, claro, corredor de rua, assim, etc, né? E eu já me consultei com nutricionista esportiva, porque realmente quem pratica esporte tem que ter um acompanhamento nutricional. Aliás, até depois da live, eu quero também trocar ideia com você. Sim. A Edna fala que nutrigenética, acho que você já conhece ela está dando Conheço, é lembrete. uma O querida. que é nutrigenética? Que eu também achei interessante essa observação. A gente tem, né, uma sub-área também da nutrição que tem crescido bastante, nutrigenética, nutrigenômica, que é essa parte como os nutrientes, né, em si modulam respostas genéticas e epigenéticas. Então, é uma área muito nova ainda, mas que também tem crescido e acaba entrando, né, dentro daquele contexto da nutrição clínica muitas vezes. Porque a gente às vezes vai estudar nutrigenética, nutrigenômica, mais especificamente são vias metabólicas, mas de uma condição clínica de repente, como obesidade. Então é algo muito, muito específico, mas que tem crescido muito também. Ou dentro do esporte, então a gente também tem nutrigenética e nutrigenômica dentro do esporte, mas acabam sendo mais sub-áreas. Uma outra pergunta. Aliás, eu acho que ela estudou com você, né? A Camila Barros. Estudou.
Então, a Camila Barros, nós fizemos uma live muito agradável, por sinal, né? E ela fez gastronomia. Existe uma parceria entre a pessoal que faz gastronomia e nutricionista? Tem, Enzo. Não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que é uma Sim. relação direta, né? Acho que Uhum. muitas vezes, não depende, mas é interessante que haja uma interdisciplinaridade entre as profissões, né? Porque eu vou falar pela área da nutrição. A gente não aprende as técnicas culinárias tão profundamente como a Camila aprendeu, por exemplo. Uhum. Então, sei lá, eu vou fazer uma preparação muito específica de tal região. Não, a gente não tem isso. A gente sabe o básico, mas não é igual as técnicas, né? Todo o fundamento técnico deles não tem nem como comparar o que a gente tem. A gente tem o básico para ter uma noção. Mas eles também talvez não tenham o que a gente tem em relação a conteúdo de nutrientes. Então, cálculo nutricional, né? Não dá refeição. Agora, mas é uma parceria boa, hein? Muito, muito. Porque, pô, sabe, porque é assim, né, Camila? A gente vai num nutricionista e, e às vezes até médico fala, né? Antes de eu correr, de praticar esporte, eu tinha problema de pressão alta. Então a médica, ó, você não pode comer isso, não pode comer, não pode comer, não pode comer, não pode comer. Eu falei, pô, o que sobrou? Sobrou alface. Alface e água, porque não é possível, né? Então, quando a gente passa por uma nutricionista e passa, aí você pega, né? O pessoal da área da gastronomia, os chefes, aí preparam aquilo que você quer, mas de um jeito gostoso. Eu adoro essa dobradinha aí, viu? É muito bom. Aliás, Exatamente. até eu preciso depois até falar com a Camila. A Ingrid faz uma seguinte pergunta: qual área da nutrição está mais em alta no mercado? Boa pergunta, Ingrid. Nossa, é uma pergunta difícil, Enzo. Eu acho que a nutrição tem crescido muito, né? Principalmente nesses últimos anos. Mas eu vou te falar que talvez eu vejo os alunos falando muito de nutrição esportiva, de que querem a nutrição esportiva, Hum. até porque, né, muitos acabam praticando atividade física, então tem essa relação. Mas eu vou dar o meu pitaco, assim. Eu acho que hoje uma área que está muito em alta é a nutrição, é a relação de nutrição e doenças crônicas. Hoje, vamos por uma média assim, de 10 pacientes que eu atenda, independente se eles fazem atividade física ou não, eles têm alguma condição clínica. Hipertensão, diabetes, obesidade. Então, são doenças muito prevalentes hoje na nossa população e que a gente ainda olha. Nossa, mas será que o nutricionista tem um papel importante aqui? E eu posso te garantir que é determinante. A grande maioria dos pacientes que hoje eu atendo no consultório são de doenças crônicas. E muitas vezes o médico, às vezes me liga, Camila, olha, tô te encaminhando esse paciente porque sem a nutrição eu não consigo evoluir. E são doenças muito prevalentes, né? A Uhum. obesidade é uma das doenças que mais cresce hoje no Brasil e no mundo. Diabetes, a Uhum. mesma coisa. Então, eu acho que se eu pudesse, assim, falar que talvez não agora, né? Ela não seja o brilho de muita gente, mas ela é extremamente importante e tende a crescer muito mais, Enzo. Ah, você sabe que nós vamos até fazer uma live com um nutrólogo, com o Fábio, e ele escreveu um livro sobre estilo de vida. E eu já estou lendo esse livro e ele já fala que a maior parte das nossas doenças são essas doenças crônicas. São Exato. todas evitáveis. São Exatamente. todas evitáveis se você tiver uma alimentação correta. E nós temos o hábito de ficar doente e ir atrás de remédio. E ao passo que com você, com uma alimentação e com um estilo de vida melhor, você evita uma série de doenças. A de doença crônica, você falou assim, a mais comum é obesidade e hipertensão também? As três mais: hipertensão, diabetes e Hipertensão? obesidade. Diabetes e obesidade. Tá certo. E você sabe que também, eu lendo uma reportagem recentemente, porque assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, viu, gente? Pela quantidade de lives que eu estou fazendo e com as mais diversas áreas, eu estou estudando muito tudo, né?
E numa dessas minhas leituras, eu estava vendo que quase 70% dos atendimentos no SUS são justamente por essas doenças evitáveis. Né? A gente pensa, acidente é uma parcela mínima, essas coisas todas, mas assim, é justamente essas coisas que nós podemos evitar. Vitória faz uma outra pergunta que eu ia fazer, Vitória. Você estragou meu barato. Qual é a diferença de nutricionista e nutrólogo? Vamos lá. Pronto, a Vitória fica sendo a pergunta da Vitória. Acho que essa é uma das maiores dúvidas, né, Enzo? Que às vezes todo mundo me pergunta, né? Por que eu tenho que passar com uma nutricionista, não com um nutrólogo, ou um nutrólogo com um nutricionista? São duas profissões que têm semelhanças, mas são diferentes, né? Então, por exemplo, nutricionista, ele é médico antes de qualquer coisa, né? Então, ele tem uma especialidade em nutrologia. O nutrólogo é médico. Ele é médico. O nutrólogo, então, tá. Isso. Então, primeiro, a formação dele é médico, né? Então, a profissão dele é médico. Mas ele se especializou em nutrologia. Por exemplo, né? Poderia ser cardiologia, poderia ser renal e assim por diante. Mas ele é médico de formação. Então, essa é a principal diferença. Como médico, né? Ele tem alguns recursos que eu, como nutricionista, não tenho, né? Por exemplo, prescrição de medicamentos, muitas vezes. Por exemplo, se eu tiver um paciente lá na UTI e ele estiver em dieta parenteral, que é uma dieta, né, como se fosse uma sonda ali, mas mais específica. Quem faz a prescrição, né, é o nutrólogo, não é a nutricionista. Mas de todas as outras dietas, né, via oral principalmente, quem cuida é a nutricionista. Então, a nutricionista ela tem uma atuação, sobretudo, pela dieta via oral. Então, por exemplo, a prescrição de uma dieta, então o Enzo precisa de 1.200 quilocalorias, tanto de carboidrato, tanto de proteína, e aí ele vai comer. Eu vou traduzir isso em alimentos, né? Então, a refeição dele do café da manhã vai ser assim, assim, o almoço assim. Quem faz isso é a nutricionista e o nutrólogo não pode fazer, né? Então, cada um tem as suas limitações. Mas a ciência dos alimentos é de propriedade do nutricionista, né? Essa prescrição dietética, né? A prescrição nutricional envolvendo alimentos. Se eu tiver que você passar, você tem que comer isso, 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 a primeira providência minha, eu mando para Camila Barros e ela prepara para mim um negócio, aí vai ficar bacana, hein? Exatamente. Tudo bem, Vitória? Satisfeita com a resposta? Vamos lá. Agora uma curiosidade. No teu dia a dia, você como é o dia a dia do nutricionista, a vida pessoal? Você, quando vai a um supermercado, você olha rótulo por rótulo, você vê ou não? Ou casa de ferreiro espeta de pau? Então, é muito engraçado, porque eu namoro um nutricionista também, né? Então, é difícil. Eu realmente, quando eu vou no mercado, né? A primeira parte que eu vou é ali, né? Verduras, frutas, legumes. Eu vou muito na feira, né? Então, é um hábito também, né? Não é porque eu sou nutricionista. A gente em casa já tinha muito desse hábito também. Então, mas às vezes eu confesso que eu olho o rótulo, até porque a gente precisa também explicar muitas vezes o rótulo para o paciente, é uma das maiores dúvidas e uma das maiores dificuldades, explicar rótulo alimentar, né? Porque a gente não é educado para isso, Enzo. Então é muito difícil. Lógico, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes. Nós, hoje, dependemos da indústria alimentar, da indústria alimentícia, né? Não dá para viver só de uma dieta baseada em frutas, verduras e legumes na nossa situação atual. Mas a gente tem que fazer melhores escolhas. E muitos brincam, né? Hoje, eu vou no nutricionista, não vou poder comer isso, aquilo. E muitas vezes não é a proibição, a resolução da problemática. Muito pelo contrário, eu educar o meu paciente. Hoje, acho que o meu maior prazer como nutricionista, Enzo, não é simplesmente entregar um plano alimentar para o meu paciente. Olha, você precisa comer 300 calorias de manhã. Não. É realmente educá-lo nutricionalmente. Então, por que ele vai escolher aquele alimento? Por que ele vai, né, comprar frutas e verduras e legumes para a semana toda?
a importância de cada coisa. Hoje eu acredito, até pela minha área de atuação, né, na prática mesmo, que a educação faz muita diferença. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o efeito Netflix. Uhum. Se você já viu na Netflix os documentários que fala assim, por exemplo, eu assisti um que era Dieta dos Gladiadores. Tem vários. Nossa, mas tem assim uma infinidade. Mas quando. Aliás, até no YouTube você acha muita coisa. Então, nutrição, para mim, é uma coisa que às vezes eu fico tenso. Por quê? Quer ver só uma dúvida? Primeiro, afinal, pode ou não pode comer ovo? Que isso foi um grande debate. Tá. Segundo, eu começo a ver, assim, eu estava assistindo um documentário no YouTube, é um brasileiro que mora no Canadá, puxa, juro por Deus, ele fala de alimentação forte. Eu não me lembro o nome dele. Uhum. Mas ele fala, assim, como é que é? Da dieta intermitente, que ele fala que você fica. Jejum intermitente. Jejum intermitente. Jejum intermitente. Tá, ele fala de jejum intermitente. Aí você conversa com uma nutricionista, fala, não, isso tá errado. Mas ele fala jejum intermitente. Então parece que metade dos nutricionistas são a favor, outra metade são contra. E isso confunde a gente. Muito. Confunde. Por exemplo, eu vi um documentário que fala que a gente não pode comer carne, porque originalmente nós não somos carnívoros. Então, responde, isso daí, esses documentários atrapalham ou não atrapalham? E qual que é a verdade que nós temos nisso tudo? Olha, O que eu você acho acha? que hoje, eu vou ser muito sincera, assim, eu não faço, e aí eu tô falando pessoalmente, assim, não faço doutorado pelo título, né? Até porque eu não sei se a área acadêmica é a minha praia, não. Talvez eu goste mais de atender da prática clínica. Mas hoje eu vejo o quanto é importante a gente começar a discernir conhecimento para a população. Tá aí a questão das vacinas, questão, né, da hidroxicloroquina e outras coisas. Então, quando a gente fala nessas dietas da moda, hoje é o que mais existe. Eu vou te falar que às vezes eu gasto mais tempo numa consulta desmistificando tudo que o paciente traz do que realmente falando do plano alimentar ali naquele momento, né? Porque realmente são muitas dúvidas. E o que a gente tem? Hoje, a nutrição é uma área que tem crescido, é uma área hoje que tem uma notoriedade, é uma área também que a gente tem uma competição ali também com as redes sociais, então tem muitas blogueiras falando de nutrição, e aí as informações começam a ser confusas. Então, primeira coisa que eu falo para os meus pacientes, ciência é uma coisa, crença é outra coisa, e modismo é uma outra coisa, né? Então, Certo. eu sempre falo. Hoje, o que mais me perguntam, Camila, água com limão emagrece? E aí eu vou falar para o meu paciente, não. Mas se de repente, né, você toma água com limão, mas você acredita que aquela água com limão vai te emagrecer, mas você mudou todo o seu estilo de vida, porque você falou, não, água com limão emagrece, mas eu vou melhorar meu sono, vou comer melhor também. O efeito não é da água com limão, mas é do todo. Então, Entendi. cientificamente falando, Enzo, hoje é muito difícil colocar na cabeça da população, e hoje acho que é o que mais me encanta na nutrição e também na ciência, e se eu conseguir, é a minha ideia de conseguir juntá-las, é realmente isso, levar um pouquinho de informação com base científica para a população. Porque hoje é isso que falta. Então, por exemplo, ficar sem carboidrato. Não é ficar sem carboidrato que emagrece. Não é o jejum intermitente. O problema não é comer carne. O problema é o contexto como um todo. Mas hoje é difícil ser nutricionista, principalmente pensando nesse ponto. É uma luta. Bom, vamos lá para duas perguntas. E elas são correlatas, da Ingrid e da Vitória. Parece que temos duas meninas aí que querem fazer nutrição. Super A Ingrid pergunta qual a duração do curso de nutrição. São 4 anos, Enzo. Pelo menos até, né, eu me formei faz 4 2 anos. Foram 4 anos. É informação que eu tenho também. E a Vitória pergunta para você falar um pouquinho mais da grade do curso de nutrição. Tá. Vou falar então, né, da São Camilo. Então a gente tem
o primeiro semestre, o primeiro e o segundo semestre, eles são geralmente compostos de matérias básicas, principalmente. Então, biologia celular, anatomia, aí depois a gente tem fisiologia. Então, toda essa parte básica que todas as áreas da saúde têm. E aí a gente começa a ir se aprofundando a partir do segundo ano. Então, aí a gente começa a ter disciplinas, né, um pouco mais específicas, como dietética, que é como prescrever uma dieta, né? Terapia nutricional, que aí é mais voltada para a parte hospitalar. Então, a gente tem a dieta parenteral e enteral. A gente tem, né, a parte de UAN, que é a unidade de alimentação. Então, a gente tem como olhar um layout de uma cozinha, o que pode, o que não pode ter dentro de uma cozinha. Vamos pensar ali, né? Quanto tempo um alimento é perecível, quanto tempo não. Então, toda essa parte também de segurança alimentar a gente tem. A gente tem a parte de técnicas dietéticas, que aí vai um pouquinho mais para gastronomia. Então, a gente aprende a cozinhar, né? Entre aspas. Mas a gente passa por essas disciplinas. A gente tem imunologia, a gente tem muita coisa. Nutrição esportiva, mas que a gente tem a parte de materno-infantil, que aí é um outro diferencial que eu acho que eu esqueci de comentar, que é a parte, né, tanto materna quanto infanto-adolescência. Mas eu acho que é tão grande essa, viu, Vitória? É tão grande, acho que tão detalhado que é na São Camilo, eu acho que até vale a pena entrar, porque se entrar no site da São Camilo, tem lá, né? Tem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Ai, meu Deus. É assim, primeira coisa, você trabalha numa clínica em Santo André, não é isso? Você pode dizer o nome da clínica? Posso, claro. Chama Nutricorpus. Nutricorpus. Fica em Santo André, né? Tá, então, Nutricorpus. Agora, vamos fazer a seguinte bate-bola aqui, ó. Nós temos vários alunos nossos, vestibulandos, que estão assistindo essa live. Como que teria? Às vezes eu vejo, assim, os alunos, eles têm uma coisa doida. Tem alguma alimentação, algum hábito alimentar que ajuda o aluno a ficar acordado numa aula, ou prestar atenção, ou não ter sono? Fala isso pra gente, por favor. Enzo, olha, eu vou te falar, né? Eu não estudava isso, mas eu estou no departamento de psicobiologia, como eu te falei, e lá um dos maiores temas, né, ou linhas de pesquisa que eles têm é sono, que chama medicina do sono, né? Então, é a principal área de atuação, de pesquisa ali da maioria dos professores. E aí, nas disciplinas do doutorado, a gente tem que fazer algumas disciplinas que são do departamento. E aí eu optei por fazer essa disciplina de biologia e medicina do sono. Nunca tinha ouvido falar, nem sabia que tinha essa sub-área da medicina do sono. Aí fui estudar sono. E uma aluna de iniciação científica que faz comigo, quando ela chegou para fazer iniciação científica, ela falou assim: Camila, eu quero estudar o que você estuda. Aí eu falei: tá ótimo, Carol. Nossa, muito legal e tal. Aí ela começou a estudar e falou: eu acho que eu não gosto. Eu acho que eu gostei mais de estudar sono. E aí, como eu ajudo ela em algumas partes do projeto dela, eu fui estudar sono também. Enzo, se eu puder, assim, falar para os alunos, gente, durmam. E, assim, não estudem durante a madrugada. Estudem, né, num horário, num ritmo biológico ali, né, manhã e tarde. Durmam às 8 horas, porque isso é muito importante para diversos sistemas biológicos, mas principalmente para o rendimento escolar, para a cognição. A gente já tem vários trabalhos, Enzo, que mostram que crianças e adolescentes privados de sono, né, ou restritos de sono, ou seja, dormem menos tempo do que precisam, né, estão em débitos de sono por muito tempo, têm menor desempenho escolar, têm mais dificuldades, né, em testes, como provas, etc., e menor índice de aprendizado. Então, é uma área super nova, onde tem pouquíssimas pessoas que estudam, né? E é uma área incrível. E a gente nunca ouve falar de sono, né?
na verdade, olha, falam assim, pra gente, Sim. coma bem e faça atividade física. Mas o sono, ele tem um papel tão É. importante quanto ambos. A neurocientista que veio falar aqui com a gente semana passada falou exatamente a mesma coisa. Uma outra coisa, café da manhã do estudante. Ele pode comer qualquer coisa, porque às vezes eu vejo no intervalo do singular gente tomando Coca-Cola e comendo pastel. Eu não me sinto bem. Mas como que deve ser um café da manhã para quem vai começar a assistir 6 aulas? O que você sugere? Exato. E tem também trabalhos mostrando hoje que o café da manhã é uma das refeições, né? Uma refeição bastante importante, principalmente, né? As pessoas que têm ali uma atividade bastante significativa, ou trabalham, ou estudam, porque quando a gente está ali sentadinho, mas o nosso cérebro ele também demanda de energia para trabalhar, né? Então eu preciso estar muito bem alimentado. Então, hoje, né, talvez no meu ensino médio, eu também não comia tão bem assim, né, no intervalo, mas tem um papel extremamente importante. Hoje a gente tem também trabalhos que mostram a qualidade alimentar de alguns estudantes, que não é boa, muitas vezes. Então, tem um alto teor de gordura saturada na dieta ao longo do dia, muito carboidrato, mas não carboidrato de uma qualidade adequada, porque muitos, né, vamos falar de estudante ali, vão almoçar um McDonald's, né? Até a gente sabe, até em São Bernardo, porque o shopping muitas vezes é a opção, né? Uhum. Então, a alimentação tem um papel extremamente importante também no desempenho cognitivo. Então, o café da manhã deveria, né, ser realmente uma fonte de carboidrato, vamos pensar um pão, uma fonte de proteína ali, né? Então, um queijo, e aí, de repente, uma fruta. A inclusão de frutas, verduras e legumes são primordiais, né, para esse desempenho cognitivo e para, eu falo que para melhora biológica, né? Entendeu, gente? Dormir bem e ver se para de comer pastel às 8h40 da manhã com Coca-Cola. Isso me dá um desespero. A Ingrid faz uma pergunta: a partir de que ano da faculdade pode começar a fazer estágio? Bom, o último ano é só estágio necessariamente, mas eu Pode acho que estar. a Ingrid que está se referindo, né, Ingrid, a outro estágio além desse obrigatório? Acho que é, né? Geralmente, né, a partir é que é assim, né, Enzo, você até pode fazer estágio ali nos primeiros semestres, mas eu vou te falar por experiência própria. Pouquíssimos abrem as portas no primeiro, segundo, terceiro semestre, quarto, porque ainda é muito novo, né? Então, é uma pessoa que ainda está se familiarizando com a nutrição, vai passar as primeiras, né, os 2 primeiros semestres são de disciplinas básicas, então as mais específicas a gente começa a ter um pouco mais para frente. Então, assim, em média, a partir do terceiro, quarto, quinto semestre, os nutricionistas começam a receber estagiários, né? E aí, o último na São Camilo é só estágio. Muito bem. Então, nós já, por incrível que pareça, nós já estamos acabando a live. Passa rápido, te falei, né? Muito, muito. Então, Cá, fala assim para. Passa uma mensagem para os nossos vestibulandos sobre nutrição e sobre o vestibular, assim, porque infelizmente nós temos que encerrar essa live, que por sinal está muito agradável. Muito Aliás, obrigada. as 3 lives que eu fiz com o pessoal da tua classe, com você, né? Não, Você, elas eram umas as queridas. 3, nossa, muito, muito legal. As 3 amigas, né? E muito legal, né? Fazer parte. Era uma sala muito boa, né? Era uma sala muito Lembro, eu lembro. legal. E, então manda a mensagem antes que eu tenha que encerrar a live de repente Tá. aqui. Bom, se eu vou resumir, vou tentar ser bem rápida, Enzo. Eu acho que procurar as universidades, conhecer a grade das disciplinas, ver o que elas te oferecem, né? Por exemplo, o grande diferencial da São Camilo são os estágios, mas talvez a outra universidade não te ofereça essa gama de estágio. Então, o que a universidade pode te oferecer? Com certeza, as universidades públicas, né? USP, Unifesp, Unicamp, são grandes universidades. A gente tem, né, algumas áreas que a gente não tem nas privadas, como a área de pesquisa, por exemplo. É muito difícil uma universidade privada fazer pesquisa hoje. Já é difícil na pública, na privada é um pouco mais difícil, realmente por conta da logística. Então, a gente tem que pensar o que você quer, né? Eu acabei não citando, mas hoje
até por conta de toda essa história do coronavírus, a gente tem uma profissão que é o pesquisador, né? Que nunca se falava, né? De a profissão como pesquisador. E hoje a gente tem pesquisadores na área da educação física, na área da nutrição, na área da medicina. Então, às vezes, você não vai atuar na prática clínica, mas você quer atuar na área da pesquisa. Então, eu acho que isso é importante. E aí, talvez, faça muita diferença você entrar numa universidade pública. Acho que esse é o meu grande, né? Acho que minha grande dica. E aproveitar tudo que a universidade te dá, assim, te oferece, Enzo. Todos os estágios. Muitas vezes eu falo, eu acho que eu tive um pouco mais essa cabeça na segunda universidade, na segunda graduação, mas nem sempre a gente tem essa maturidade quando a gente entra na universidade, né? Falando, oba, eu entrei na universidade, mas às vezes a gente não, né? É por falta de maturidade mesmo. Então, eu acho que participar de todos os congressos, participar de tudo que você puder, porque isso agrega tanto lá na frente. E hoje, né, até pensando em currículos, a gente recebe estagiário, a gente começa a olhar currículo de estagiário. Não vai ter muita coisa ali. E a gente nem quer que tenha mesmo. Mas vai diferenciar um que frequenta cursos, que frequenta congressos, daquele que não É a frequenta. diferença. É a diferença. Ô, gente, eu quero só falar uma palavrinha aqui, que é o seguinte, vocês viram que a Camila, ela fez educação física e depois fez nutrição e se achou e está feliz. Então, entendam que, às vezes, a escolha de uma faculdade não é um caminho único. Você pode voltar, retroceder, e a vida é assim, aconteceu com todos nós. Cá, em nome do Singular, em nome do Ângulo, queria te agradecer essa live maravilhosa. Muito obrigado, tá bom? E daqui a pouco eu ligo para você para conversar um negocinho. Falou, gente. Tchau, boa noite a todos. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau.